No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em meio à beleza da criação, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado entrou no mundo e separou a humanidade de seu Criador. Desde aquele momento no Éden, Deus revelou um plano extraordinário: restaurar o relacionamento perdido e redimir a criação. O Antigo Testamento não é apenas um relato histórico, mas o registro progressivo de uma promessa divina. Desde as palavras ditas à serpente no jardim do Éden, onde Deus anunciou que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça do inimigo, a história da humanidade foi marcada pela esperança de um Salvador. A promessa a Abraão. A promessa de Deus começou a se desenrolar com Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra e lhe prometeu uma descendência que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas essa promessa era maior do que uma família terrena. Ela apontava para um descendente específico, aquele através de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Abraão creu, e Deus fez com ele um pacto. Essa aliança foi renovada com Isaque, e depois com Jacó, que recebeu o nome de Israel. O povo escolhido de Deus foi formado, mas o cumprimento pleno da promessa ainda estava distante. A lei e os profetas. Com Moisés, Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. No Monte Sinai, ele entregou a lei, um reflexo de sua santidade e justiça. A lei não foi dada apenas para governar o povo, mas para apontar para sua necessidade de redenção. Ela revelou que nenhum homem poderia alcançar a perfeição exigida por Deus por seus próprios esforços. Ao longo do tempo, Deus enviou juízes, reis e profetas para guiar seu povo. Entre eles, o rei Davi destacou-se como um homem segundo o coração de Deus. Deus prometeu que da linhagem de Davi viria um rei eterno, cujo reino jamais teria fim. Os profetas, como Isaías, Jeremias e Miqueias, trouxeram vislumbres dessa promessa. Isaías falou de um servo sofredor que levaria sobre si as iniquidades de todos nós. Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém. As Escrituras estavam repletas de sinais que apontavam para o cumprimento de algo maior. Depois do último profeta, Malaquias, houve um silêncio de 400 anos. Deus parecia distante, mas mesmo nesse silêncio, ele estava preparando o cenário para o cumprimento de sua promessa. Durante esse período, impérios surgiram e caíram, culturas se misturaram, e o mundo foi moldado para receber o Messias. O cumprimento da promessa. E então, a plenitude dos tempos chegou. Em uma noite tranquila, na pequena cidade de Belém, a promessa tomou forma humana. Jesus Cristo nasceu, não em um palácio, mas em uma manjedoura. Ele era o descendente de Abraão, o rei da linhagem de Davi, o servo sofredor profetizado por Isaías, e o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Cada profecia, cada símbolo, cada sombra do Antigo Testamento encontrou sua realização nele. Ele viveu uma vida perfeita, demonstrando o amor e a justiça de Deus em tudo o que fazia. Mas o clímax da história veio na cruz. Ali, o Cordeiro perfeito foi sacrificado pelos pecados da humanidade. Ele levou sobre si as nossas dores, cumprindo o que Isaías havia escrito séculos antes. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e inaugurando uma nova aliança entre Deus e os homens. Há conexão entre os testamentos. O Antigo Testamento é a promessa. O Novo Testamento é o cumprimento. Tudo o que foi anunciado nos Salmos, na Lei e nos Profetas foi concretizado em Cristo. Ele é o elo perfeito que une os dois testamentos em uma única narrativa, a história da redenção. Jesus declarou: "Eu não vim para destruir a lei ou os profetas, vim para cumpri-los." Cada detalhe, desde o sacrifício do Cordeiro na Páscoa até o tabernáculo no deserto, apontava para ele. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, o tabernáculo em quem habita a plenitude de Deus. O que isso significa para nós? A vinda de Jesus não foi apenas o cumprimento de promessas antigas, foi o início de uma nova era. Hoje, vivemos no tempo da graça, em que todos aqueles que creem em Cristo podem se reconciliar com Deus. Mas a história ainda não terminou. Assim como o Antigo Testamento olhava para frente, para a primeira vinda de Cristo, agora olhamos para frente, aguardando sua segunda vinda. Ele prometeu que voltará para completar a obra iniciada, estabelecendo seu reino eterno. Da promessa feita no Éden até a cruz e a ressurreição, vemos a mão de Deus conduzindo a história. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento nos lembra de que Deus é fiel. Ele cumpre o que promete, e sua palavra é verdadeira.
Que esta história nos inspire a confiar em Deus e a viver em gratidão pela redenção que Ele nos oferece em Cristo. O Antigo Testamento nos deu a promessa. O Novo Testamento nos deu o cumprimento. E agora, aguardamos com esperança o dia em que estaremos com Ele para sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva, curta e compartilhe esse conteúdo com um amigo. Que Deus te abençoe imensamente. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com um amigo, curta e se inscreva no canal.